Olá pessoal, tudo bem? Aqui Beethoven Barbosa, educador financeiro e investidor, e eu tenho uma pergunta para você. Por que você não pode ficar na zona de conforto? Eu tenho 3 sacadas que vai te tirar da zona de conforto. Vamos lá? Nós vamos falar de 3 etapas que vai mudar completamente a sua forma de ver a vida, de enxergar a vida, e você nunca mais vai ficar na zona de conforto. Nós vamos falar o que a história nos diz, o que a história nos mostra. Nós vamos falar de estar preparado para o momento certo. Você está preparado para a crise ou você está preparado para a oportunidade? E no terceiro momento nós vamos falar como você vai sobressair e nunca mais vai ficar na zona de conforto. Uma história que eu gosto, que marcou a história da infância de muitas pessoas, acredito que você também conhece, é a história de José do Egito. Todo mundo conhece toda a sua trajetória, tudo que ele passou, mas eu quero trazer aqui para você o final dessa história. No final dessa história, José chega para o faraó e fala com ele: você precisa fazer isso, fazer aquilo, pelo sonho que o faraó teve. Ele fala tudo que o faraó tinha que fazer. E naquele momento, o faraó passa essa incumbência para José. Então José ele se prepara. O que José faz? Ele, no sonho que o faraó teve, o faraó descobriu que ele precisava. Ele via 7 anos de abundância, 7 anos de alegria, 7 anos de muita prosperidade. E também ele viu que depois de 7 anos as coisas iam ficar 7 anos piores, que ia acabar com todos aqueles 7 anos de fartura e de alegria. Então José fala com o faraó: faraó, então você precisa separar 30% de tudo que for colhido durante esses 7 anos de fartura para se preparar para o momento de escassez, para o momento de dificuldade, porque o que você teve foi uma revelação de algo que ia acontecer no futuro. E assim foi. José se tornou governador do Egito e ele ali se separou 30% de toda a colheita, de toda a porção da terra, e guardou, estocou, construiu vários armazéns. E o que aconteceu? Depois de 7 anos de fartura, o Egito, toda a terra entrou numa crise. E essa crise fez com que muita gente padecesse. No primeiro momento, as pessoas iam até o Egito comprar alimentos, gastando toda a sua reserva de dinheiro. No segundo momento, as pessoas não tinham mais seu dinheiro para comprar a terra, porque tinha escasseado completamente. Então eles começaram a dar os seus animais como moeda de troca em troca de alimentos. No terceiro momento, eles começaram a entregar suas terras como moeda de troca para poder comer. E no último momento, se vocês buscarem sobre essa história, vocês vão descobrir que muita gente vendeu a sua própria vida para poder comer, para poder se alimentar, se tornando escravos. O que essa história nos ensina? Nos ensina que em toda etapa das nossas vidas nós vamos passar por altos e baixos nas nossas vidas. Então a história de José, ela é muito parecida com a história de muitas pessoas que vivem no tempo de hoje. As pessoas pegam todo o seu momento de abundância e não se preparam para algo futuro. Aí você às vezes vai estar me escutando, alguém, você está me assistindo, você que está me escutando vai falar: Beethoven, já ouvi falar que eu não devo me preparar para a tragédia porque acaba acontecendo. Sim, mas você precisa estar precavido para qualquer situação na sua vida. Provavelmente você deve conhecer pessoas que tiveram uma boa qualidade de vida, tiveram um bom padrão de vida e num determinado momento elas quebraram, ficaram totalmente desguarnecidas. Eu já passei por um momento de crise, já passei por falências financeiras e eu posso te afirmar que é horrível, é terrível. Eu conheço, provavelmente você deve conhecer pessoas que hoje vivem à míngua, vivem limitado, mas já viveram num alto padrão. Então a história nos ensina
que nós devemos nos preparar para todos os momentos da nossa vida, seja de alegria, seja de tristeza, seja de escassez, seja de abundância. A segunda sacada que vai te ajudar é você estar preparado para o momento certo. O que aconteceu com José? Ele se preparou para o momento da escassez, ele não se preparou para o momento da abundância. Existe você viver a crise como crise e existe você passar pela crise como oportunidade. Na vida de José, o que aconteceu? Ele se preparou e quando a crise veio no seu maior auge, o Egito se tornou o maior dono de terra, o maior dono de propriedades, o maior dono de animais, o maior dono de pessoas naquela época. Porque na oportunidade, pessoas entregavam terras, entregavam suas casas para poder comer, para poder se saciar do básico. E por que é diferente hoje? Não é diferente hoje, então quero deixar isso para você bem claro. Nós temos que nos preparar para a crise. Ela mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. O que tem acontecido hoje no Brasil, nós estamos no mês de março de 2020, a Bolsa de Valores ela está na sua queda, uma queda histórica da década. Então, muitas pessoas estão vendendo ações que comprou caro. Tem ações que a pessoa pagou 53, 52 reais, hoje está vendendo por 36, 35 reais. A pessoa está perdendo muitas das vezes 15 reais por ações. Tem empresas que estão tendo o seu valor diluído em mais de 30%. Tem empresas que estão mandando os seus funcionários embora com mais de 30% de demissões mais de 30% na sua carga de funcionário. Eu conheço pessoas que ganhavam salários de 28 mil, 25 mil reais mensais e não se preparou, não guardou, não criou um patrimônio, não se preparou para um futuro. E hoje as pessoas estão procurando um emprego com 1.500, 2.000 reais mensais e não conseguem. E um desses rapazes eu perguntei, falei, cara, se você não se preparou para o futuro, não guardou, não comprou, não criou um patrimônio, não fez nada, ele falou, não, eu acreditava que eu nunca ia perder esse emprego, Edu. Eu acreditava que ninguém ia fazer o que eu fazia. E anos depois o mercado já tinha 2 pessoas para cada cargo que existia no Brasil. Então eu fui substituído por alguém que eles pagavam menos, me mandaram embora. E agora eu tenho buscado serviço, tenho buscado emprego que me paga 2.000, 3.000 reais e é difícil. Ou seja, todo aquele ganho que ele teve, ele não se preparou se viesse uma situação difícil. E até agora eu quero te mostrar essa terceira sacada. Como você vai se preparar para um momento difícil. A terceira sacada, como você vai se preparar? O ideal, nós podemos usar também a história de José como referência. Se você analisar os créditos no Brasil hoje, ele é liberado no qual você pode comprometer apenas 30% da sua renda. Por que sempre aparece o valor de 30%? Porque normalmente uma pessoa ela se adapta a 70% da sua renda, não contando com 30% dela. Então você pode usar 30% da sua renda para você montar o seu fundo de emergência. Quero deixar na descrição desse vídeo como é montar um fundo de emergência, e você vai pegar esses 30% e vai prepará-lo, você vai adequá-lo em investimentos que vão te trazer renda passiva. Também tem na descrição do vídeo o que é renda passiva, o que é uma renda ativa. Você vai pegar esses 30% e não vai contar com ele. Você precisa construir um patrimônio, você precisa de construir os seus celeiros assim como José construiu, algo visando no qual pode cobrir as suas despesas por longo tempo. Eu contei aqui em outros vídeos que um primo meu, ele tinha um ganho mensal normal como todo brasileiro, ganhando um pouco mais de um salário mínimo, e ele
com as suas reservas, com sua esposa, ele conseguiu manter mais de 8 anos das suas despesas reservadas, pagas. Ou seja, ele virou para mim e falou assim: Beethoven, se eu ficar desempregado, eu tenho 8 anos das minhas contas totalmente pagas. E eu te pergunto, e as suas contas? E as suas despesas? Estão pagas? Estão garantidas? Então eu quero te estimular a não ficar na zona de conforto, a sair da zona de conforto e construir o seu patrimônio, a construir uma renda extra, a construir algo que vai estabelecer a sua vida, seja por 1 ano, 5 anos, 10 anos ou se aposentar para o resto da sua vida. Beethoven, eu tenho renda extra, eu consigo uma renda extra fora aquilo. O que eu devo fazer com essa renda extra? Gastar? Não, não gaste. O que você deve fazer? 80% dessa renda extra que vem, que você não estava esperando, guarde, construa um fundo de emergência, construa uma carteira de investimentos, porque no futuro você vai gozar de toda essa sua restrição, de toda essa sua limitação agora. É melhor você viver limitado por 10 anos e viver o resto da sua vida bem, do que às vezes você viver por apenas 5, 10 anos bem, mas viver o resto da sua vida limitado. Qual é a sua escolha? Você vai ficar na zona de conforto? Se você conhece alguma pessoa que vive na zona de conforto, compartilhe esse vídeo com ela. Mostre para ela que existe um outro lado da vida, no qual nós temos que nos preocupar, que nós devemos nos preparar, cedo ou mais tarde, e vamos passar por todos esses momentos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, ative as notificações, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!